Nos dias de hoje, a importância do marketing não pode ser subestimada, e as empresas entenderam que inovar suas estratégias de marketing é tão importante quanto as inovações incorporadas em seus produtos. Por isso, as empresas buscam ser mais criativas ao promover suas marcas, não apenas destacando características e benefícios dos produtos, mas também brincando com o surrealismo e até fazendo graça com suas criações, para chamar a atenção. Algumas pessoas acreditam que quem pode pagar por aviões não fica na frente da televisão ou das redes sociais, mas na verdade, são influenciados por quem está lá. Portanto, é mais possível vender um produto ruim com um bom marketing do que vender um excelente produto com um trabalho de marketing não tão bom. Como as mulheres são muito mais poderosas e influentes hoje do que nos anos 50 e 60, é crucial prestar grande atenção ao fator de aceitação da esposa. Isto pode melhorar ou destruir um design. Nesta era moderna, onde as inovações na aviação estão no auge, o marketing é mais importante do que a inovação para se destacar na indústria da aviação geral. Se você olhar para os sites de aeronaves ícone, a primeira coisa que você verá é o Icon A5 reinventa a aviação recreativa e permite que você traga a emoção do voo à vida, como nunca antes. O voo esportivo com o A5 é voltado para pilotos que voam principalmente por recreação. Fácil de voar, com pesos leves e baixos custos operacionais. Uma proposta de venda bastante interessante, a Icon Aircraft pegou tudo que não era como aviação e tornou como aviação. O painel de instrumentos inspirado em automóveis deste avião tem um certo apelo. A Icon não mirou exatamente nos aviadores ao comercializar este produto. Eles ofereceram a quem pudesse pagar, como se tentassem criar um novo nicho. O A5 não é particularmente impressionante em termos de desempenho. Quase todo anfíbio de 2 lugares supera ele. E o City tem desempenho bem melhor por uma fração do preço. A Icon aprendeu da maneira mais difícil a necessidade de aperfeiçoar seu produto e estratégia de marketing. Por trás dessa fachada, há um produto problemático e um conselho de administração confuso. O design apresentou várias falhas, e a empresa se vangloriava de que muitos de seus depositantes ainda não tinham certificados de piloto. Como o Icon i5 é uma aeronave esportiva leve, eles só precisavam de certificados de piloto esportivo, que exigem metade do tempo de voo dos certificados de piloto particular. Aqueles que previram uma trágica combinação de pilotos inexperientes voando em um ambiente de baixa altitude, implacável e altamente dinâmico, logo se juntaram para dizer que já tinham alertado sobre isso. Mas uma análise mais detalhada dos acidentes com Icon mostra que a verdade não é tão simples. Pilotos esportivos iniciantes ainda não se envolveram em nenhum acidente com Icon. Em vez disso, foram pilotos experientes com muitas horas de voo e classificações avançadas que tiveram. O primeiro incidente notável com Icon ocorreu em abril de 2017 em Key Largo, Flórida, quando um ex-piloto de caça atingiu a água com força suficiente para rachar o casco composto do avião. Meses depois, Roy Halladay, o designer e principal piloto de teste do avião, também partiu. Esses acidentes foram um grande golpe para a empresa. A ideia inicial de mudar a aviação geral construindo uma aeronave de nível inicial muito mais acessível, que agradaria a pilotos e não pilotos, foi abandonada, o que inicialmente era um componente crucial da apresentação da empresa. A Icon Aircraft surgiu prometendo um avião esportivo anfíbio inovador e de baixo custo, por menos de $140 mil, mas acabou se tornando uma série de promessas não cumpridas. Todo tipo de exagero e engano de marketing, disponibilidade muito restrita e um preço que era 2 a praticamente 3 vezes maior do que o inicialmente previsto, contribuíram para esta experiência geral negativa. A Icon Aircraft avisou clientes em 2017 que haviam feito um investimento no A5 que o preço do avião a ser entregue em 2018 havia subido para um total de $389 mil para uma versão totalmente equipada. Isso inclui trem de pouso retrátil e outras comodidades indisponíveis no modelo padrão, que custará $269 mil. Evidências do que pode ser uma posição financeira tênue para a empresa foram indicadas com o pronunciamento da Icon de que todas as aeronaves de 2018 programadas para produção consistiriam nas versões caras e totalmente equipadas, e os modelos básicos não serão entregues até 2019, no mínimo. Ademais, a empresa enfrentava acúmulo de pedidos e atrasos na produção. O acordo de compra do Icon i5 foi tornado público em abril de 2016.
Ele atraiu críticas generalizadas por incluir várias disposições controversas incomuns em acordos de compra de aeronaves. Estes incluíam treinamento de piloto e manutenção legalmente obrigatórios, acordos para não processar, revisões de fuselagem de fábrica a cada 2.000 horas ou 10 anos, o que ocorresse primeiro, e uma restrição na vida útil da aeronave de 6.000 horas ou 30 anos. Além disso, todas as aeronaves teriam câmera e gravador para monitorar os pilotos. O fabricante seria o proprietário dos componentes, mas o dono responsável pela manutenção. Os donos foram forçados a assinar um acordo para apoiar as aeronaves Icon, e novos proprietários teriam que fazer o mesmo ou pagar multas. É geralmente acordado que Icon era um programa com uma perspectiva sombria, que havia sido grosseiramente mal administrada e que a empresa havia sido desonesta durante toda a década anterior, frequentemente se apoiando em reivindicações grandiosas e marketing agressivo para fazer a empresa parecer mais capaz do que demonstrou ser. Isso não é uma anomalia. Novas empresas de aviação, especialmente do Vale do Silício, tendem a prometer demais. Eles acreditam que algumas inovações poderiam revolucionar a aviação, mudando a escala de produção de aviões, como os fundadores da Eclipse Aerospace, que enfatizaram as economias de escala, onde o custo médio por unidade diminui com o aumento da produção. O problema com essa lógica é que os aviões são construídos à mão, então os custos de produção não diminuem ao aumentar a produção, porque para produzir mais, você precisa de mais de tudo. Trabalhadores, fábricas, basicamente tudo. Mesmo que uma taxa irrealista de 5.000 unidades fosse vendida anualmente, isso não geraria economia de escala, uma lição que a Eclipse Aviation aprendeu da maneira mais difícil. Estava custando à empresa o dobro para produzir aeronaves do que eles estavam vendendo. Então, a questão é: ter um produto estável é melhor do que ter um marketing forte? Todo entusiasta de aviação conhece o Mooney M20. Os principais concorrentes do M20 é o Cirrus SR-22 e o Cessna TTX, que são mais lentos, mais caros e, para algumas pessoas, menos atraentes do que o elegante e pequeno Mooney com trem de pouso retrátil. Bem, não para mim. Porém, o Cirrus SR-22 superou as vendas dos Mooneys em cerca de 50 vezes. Por quê? Em parte, é porque a Cirrus tem um perfil de negócios estável, seu marketing é super sofisticado, sua tecnologia é de primeira linha, e tem o paraquedas, que muitos pilotos, e não apenas seus cônjuges, estão pedindo nos dias de hoje. O M20, que é demorado para construir, teve realmente uma chance contra o Sr. SR-22? Claro que não. O sucesso da Mooney dependerá de captar vendas da Cirrus, pois nada existe isoladamente. Como os dois se comparariam na perspectiva de um potencial comprador? O SR-22 carrega mais coisas que o Mooney, mas o M20 voa mais longe, rápido e consome menos gasolina que o Cirrus, então em desempenho, é um empate. Ambos os designs são estáveis e ótimos. O SR-22 parece muito melhor por ser um design mais recente, mas a maior diferença ocorreu no mercado. Enquanto a Cirrus promovia seu elegante corredor no marketing, a Mooney acreditava que aqueles que podem pagar por máquinas caras não estão atrás da televisão. Mas os dados provam que eles estão errados. A maioria dos meus espectadores tem entre 40 e 60 anos, faixa etária que geralmente pode pagar por aviões. Se você procurar o SR-22 no YouTube, Facebook ou Instagram, encontrará mais de 1.000 vídeos, mas se procurar o M20, verá poucos vídeos. Até a linha mais recente do M20 é difícil de achar online. O principal ponto de venda do SR-22 é o paraquedas, ou o fator esposa. A Mooney não incorporou paraquedas porque acreditava que os verdadeiros pilotos não o pegariam em detrimento da carga útil. Então, o SR-22 empatou em desempenho e venceu em inovação, fazendo a Mooney tentar ser competitiva em custos? Não. A Mooney lançou o M20 pelo mesmo preço que se paga pelo SR-22. Imagine que você tem $1 milhão para comprar um avião. Você vê duas opções com preços semelhantes, mas uma é mais elegante, moderna e tem um paraquedas. A outra, apesar de mais barata, não tem essa opção disponível. Qual delas você escolheria? O mais recente M20 Acclaim Ultra custava $800 mil no varejo. Mas um M20 com 10 anos de uso e desempenho quase idêntico podia ser encontrado à venda por 1/3 ou 1/4 desse valor. Para os que queriam um Mooney, a decisão era clara: optar por um modelo de uma década atrás. O último M20 competia não só com o Cirrus, mas também com seus antecessores.
Isso nos leva à pergunta: ter um ótimo produto, um modelo de negócios estável e uma grande força de marketing é suficiente para o sucesso na indústria da aviação geral? O Cirrus SR-22 pode liderar a aviação geral, mas não por muito tempo. Bem, eles não vão cair em 1 ano ou 2, ou nos próximos 5 anos, mas a queda está se aproximando. A tecnologia dos motores de aviões está extremamente defasada, e os fabricantes relutam em abandoná-la, agarrando-se a ela firmemente. O motor Continental que alimenta o SR-22 precisa de mais avanço tecnológico na gestão de combustível e ignição. Os pilotos buscam uma opção superior com gerenciamento simplificado, que utilize diesel e possua controle de alavanca única. Entretanto, descartar esses motores antigos é um desafio, mas foi alcançado pela Diamond Aircraft. O Tillard Centurion 4.0, um motor diesel V8 da Mercedes-Benz, também utilizado na classe S, serviu como base para este projeto desde o início. A Cirrus planejava testar o motor no SR-22, mas abandonou o projeto devido ao alto custo de reengenharia da aeronave para acomodar o maior peso bruto, alegando que a melhoria no desempenho não justificaria as despesas. Precisamos de um salto quântico no desempenho para descartar os motores ultrapassados em aviões modernos? O Centurion é significativamente mais suave e direto do que qualquer coisa feita pela Continental ou Lycoming. Quer começar? Aperte o botão Iniciar. Quer aumentar a velocidade? Basta empurrar o acelerador para frente. A operação é otimizada com um controle de alavanca única, sem botões ou alavancas para ajustar a mistura ou a hélice. Em dias frios, ligue as velas incandescentes por alguns segundos antes de dar partida no motor. Se um dos motores parar de funcionar enquanto a aeronave estiver em voo, basta acionar o interruptor e ela continuará funcionando. Tudo é simples e descomplicado. O IO 550 é uma história diferente quando se trata de ligar. Você precisa prepará-lo, ajustar a mistura, acelerar um pouco e dar a partida. Pode começar imediatamente, mas se não começar, você terá que passar por essas etapas novamente. Quando o motor atinge a temperatura de operação, o acelerador deve estar totalmente aberto. Quando está frio, você precisa de um forno que possa aquecê-lo por 15 minutos. Muitos têm a concepção errônea de que pilotos profissionais não precisam de FADEC. No entanto, só o tempo dirá. Compreendo que Sirius busca balancear engenharia moderna, estética e segurança. Porém, uma aeronave de $1 milhão com tecnologia de motor de meio século atrás? Isso não está certo. A falta de competição séria na indústria mantém os clientes comprando o SR-22. O pistão do Lancer Evolution, com um motor de ignição controlado por FADEC, é uma melhoria significativa em relação ao SR-22, mas apenas alguns pilotos têm interesse em voar aeronaves experimentais. A Textron adquiriu a Pipistrel, sinalizando que o Pantera estará disponível em breve. Vamos ver o que a Textron vai criar para o design, não é? FADEC, aviões de GA que consomem Jet A e tudo mais, em breve serão coisa do passado, porque o modo como voamos está prestes a mudar.